Olá, família da Holândia, sejam bem-vindos ao nosso 11º episódio. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito importante para nós, sempre participa dos nossos eventos. Ele é ator, apresentador, diretor, modelo fotográfico, Tato Amorim. Olá! Tato, provavelmente esqueci de alguma das coisas, né? Se apresente para nós, fale um pouco de você, da sua carreira. Bom, como você mesmo falou, eu sou o Tato Amorim, ator, apresentador, produtor e diretor com deficiência, eu tenho paralisia cerebral. E tô aqui para contar um pouquinho da minha trajetória e falar como eu cheguei até aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Ai, obrigada! Ai! Eu sabia. Tato, parece que o jogo virou, não é mesmo? Você foi lá no da Holândia, entrevistou todo mundo e de repente, hoje você que é nosso Hoje eu entrevistado. E eu quero saber tanta coisa de você, Pode Tato. perguntar, que eu adoro falar. Primeiro porque assim, você já quebrou um preconceito meu, né? Do que é uma pessoa com paralisia cerebral. E com você eu fui descobrindo muitas coisas. E você usa muito, né, as suas redes sociais também para falar sobre isso. Então você sabe, você tem ideia de que você já mudou? Eu tenho certeza que todos aqui, né, tinham um outro Sim, conceito sim. do que era, né? De uma pessoa com uma paralisia. Então conta um pouco assim, você nasceu, você tem irmãos gêmeos, né? Não, gêmeos não. Quadrigêmeo. Quadrigêmeos. Aham. Quadrigêmeo. E você é o único que tem a deficiência. O único com deficiência. Então, na verdade, assim, tudo começou de uma maneira muito intuitiva, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar hoje com o que eu trabalho. Sempre foi uma coisa muito latente na minha vida desde que eu era pequeno. Mas eu acho que partindo da minha realidade, do meu recorte, né? Eu sou da Zona Leste de São Paulo, eu tenho 5 irmãos, 4 deles são gêmeos, então a nossa vivência sempre foi muito um passo de cada vez, assim, sabe? Uma coisa muito cautelosa, principalmente porque eram 5 filhos, né? Então não tinha aquele privilégio de dar para um e não dar para todos. Então, na verdade, tudo aconteceu de uma maneira muito individual, de eu falar assim, não, eu quero seguir esse meu sonho, eu vou insistir nesse meu sonho, e aí eu fui buscando mecanismos para fazer isso acontecer da melhor forma possível. Infelizmente, não tinha condições financeiras para arcar com cursos pagos e profissionalizações pagas, e aí foi por meio da cultura e de organizações que promoviam esse estudo artístico de maneira gratuita que eu fui construindo esse meu caminho, essa minha trajetória profissional. Mas eu acho que quando você se depara sendo uma pessoa com deficiência e dizendo para os seus pais, eu quero ser artista e não qualquer outra coisa além disso, é um choque muito grande, né? Porque eu acho que a sociedade em si ela é muito estruturada para não impulsionar as pessoas com deficiência por conta do estereótipo que existe em cima da nossa história. Então, é um caminho muito delicado e um caminho de muito zelo pelos próprios pais, assim, né? Porque a sociedade é muito cruel. A sociedade, ela busca sempre menosprezar aquilo que é diferente, e não entender ou pelo menos respeitar. Então, acho que quando eu fui lá na minha adolescência, na minha pré-adolescência, virar para os meus pais e falar assim, oi, eu quero fazer isso, eu acho que eles se chocaram, assim. Aí eu relutei um pouco, aí eles relutaram um pouquinho, mas aí chegou um momento que eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu vou em busca disso. E aí foi quando eu comecei a construir essa minha narrativa, assim. Eu comecei a estudar por associações de crianças e adolescentes na Zona Leste de São Paulo que promoviam esses cursos gratuitos de teatro. E aí, em 2017, foi quando eu conheci a Fábrica de Cultura do Parque Belém, que promovia também esses cursos gratuitos artísticos. E aí foi daí que eu fiquei até 2019 estudando essa vertente artística que eu sempre tive tanto interesse, assim, sabe? E aí, em 2019 também eu fiz Oficina dos Menestréis, eu fiz o musical João Sem Nome pela Companhia Mix, onde a maior parte do elenco eram pessoas com deficiência. E para mim que estava ali finalizando, né, esse curso teatral, iniciando a minha vida profissional, porque também foi quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, né, com campanhas publicitárias, foi um marco muito importante na minha vida, porque foi quando eu me deparei com pessoas que tinham as mesmas vivências que eu, e eu falei assim, caramba, é possível a gente fazer arte.
Porque até então, dentro do meu recorte em 2019, eu achava que eu era a única pessoa com deficiência no mundo que escolheu ser artista, porque eu não tinha referências, né? Ouvia muito por cima, assim, sobre a trajetória do Fernando Fernandes, mas não era uma pessoa que eu acompanhava de fato ali para poder ter como alguém de referência na minha trajetória, muito diferente do que é hoje, né? Hoje eu tenho ele como uma das minhas maiores referências, mas também porque não era muito se falado, né? Não era algo que era muito apresentado para nós, pessoas com deficiência, principalmente quando você, pela maior parte da sua vida, vivencia um ambiente fisioterapêutico, que era o meu caso, sabe? Eu frequentei a ACD até os meus 15 anos de idade, então era escola e fisioterapia, escola e fisioterapia. E aí chegou um momento em que eu me rebelei, essa é a grande realidade. Chegou um momento em que eu acabei me saturando desse ambiente fisioterapêutico e falei, cara, eu não quero mais. Se cuidar do meu físico e cuidar da minha vida física é algo tão saturado assim, eu vou parar. E eu parei, foi quando eu comecei a investir mais nesse meu lado profissional, o que pra mim foi um divisor de águas. Eu acho que se nada na minha vida não tivesse acontecido como aconteceu, hoje eu não estaria aqui contando toda essa história assim, sabe? Mas foi muito importante eu ter essa ruptura na minha trajetória e na minha vida, coisa que hoje em dia eu entendo que era possível continuar nesse ambiente fisioterapêutico e nesse ambiente de cuidar da minha vida física sem deixar as outras partes de lado. Só que naquele momento eu não entendia isso. E eu acho que inconscientemente, talvez os meus pais também não. E aí foi a forma que eu encontrei de poder viver um outro horizonte, sabe? E aí, na oficina dos menestréis, eu tive muito contato com gente que tinha a mesma vivência que eu, então isso, inconscientemente, me deu um quentinho no coração, porque até então foi um processo muito complicado eu poder desmistificar que eu, sendo uma pessoa com deficiência, eu poderia me relacionar com outras pessoas com deficiência, independente da maneira que fosse, porque eu tinha muito preconceito. Eu falava assim, pô, eu já sou taxado de uma pessoa que eu não sou. Tipo, as pessoas me reduzem muito ao fato de eu ser uma pessoa com deficiência. Se eu me relacionar com a própria galera da minha comunidade, eles vão me reduzir ainda mais. Eu vou entrar numa caixa. Exatamente. Daqui eu tô querendo sair. E aí eu fugia disso. E aí eu não me relacionava, eu não buscava entender o que é a causa das pessoas com deficiência, o impacto que isso tem socialmente, principalmente para a nossa sociedade de pessoas sem deficiência. Porque eu acho que hoje em dia, graças a Deus, eu entendo que o problema não está em mim. O problema não é eu ser uma pessoa com deficiência. O problema é a sociedade não entender que existem pessoas com deficiência. E pessoas, né? Como a gente tem falado aqui hoje. Pessoas, independente de qual seja a sua deficiência, você ainda é uma pessoa. Com desejos, com vontades, com sonhos e que precisam ser concretizados da mesma forma que uma pessoa sem deficiência. A diferença é que a sociedade, ela por muitas vezes, ao invés de te impulsionar, ela te reduz a muita coisa e te impede de realizar tudo isso. Então, eu acho que em 2019, quando eu tive esse contato, quando eu tive essa vivência, foi fundamental para que eu pudesse seguir, né, nessa minha trajetória. E aí foi quando eu conheci a publicidade e aí as coisas começaram a acontecer. Foi aí que você começou a fazer foto e Foi. propaganda. Foi. Você fez algumas, né? Wizard. A primeira que eu fiz foi pra Bradesco, lá em 2019. Nem sei se eu poderia estar falando isso, mas no momento em que eu fiz essa campanha, eu não era maior de idade. Então aí acabaram me colocando no casting mesmo sendo menor, porque infelizmente menores de idade precisam de toda uma burocracia para poder trabalhar, o que eu acho super correto, né? É importante ter toda essa documentação, até porque a gente sabe de toda a vivência que rola em cima de crianças que vêm pro meio da publicidade, etc. Mas aí eu fiz a minha primeira campanha sendo uma pessoa menor de idade dentro de um set de filmagem. E aí minha aparição não foi pro produto final, não sei se porque acabaram descobrindo que eu era menor de idade ou não, mas acabou não aparecendo só metade da minha roda. Só metade Você da ficou minha roda. esperando quando você viu? Era você. Eu criei uma expectativa Não. tão grande, falei assim, gente, minha primeira campanha publicitária, minha carinha linda vai aparecer, não apareceu, só a minha roda. Mas tudo bem, o cachê caiu na conta e É isso assim aqui. e aí, depois disso, eu comecei a... Aí eu dei início mesmo nessa minha caminhada. Aí trabalhei com Carrefour, trabalhei com Electrolux,
trabalhei com Wizard. A última campanha publicitária que eu fiz, que agora está sendo vinculada, e eu tenho um contrato de 2 anos, é com o Senac São Paulo, que aí é uma campanha institucional que aí tá rodando as redes Ah, eu sociais. vi, E eu que espero demais. que daqui a um tempinho a gente consiga ver essas fotos aí, não só na Riatec, que foi também um grande marco na minha carreira, na minha trajetória artística. Essa campanha foi parar no stand do Senac lá na Riatec esse ano, e eu fiquei muito feliz porque eu lembro de ir nessas feiras de pessoas com deficiência quando eu era pequena e parar assim e falar: nossa, meu sonho é ver uma foto minha aí. E isso aconteceu anos E era um depois. banner, né? Gigante. Gigantesco, gigantesco. Lindo. E aí eu falei: não, eu preciso ir. Eu preciso ir. A galera me mandando foto falando sobre isso. Eu falei: gente, é meu rosto lá. Eu preciso vivenciar isso de perto. E aí foi surreal, foi um momento assim maravilhoso na minha vida. Deus, ele trabalha de uma maneira em que ele vai testificando as coisas assim, me dando sinais de que eu tô no caminho certo, sabe? Então, é muito difícil, né? Você ter uma trajetória com credibilidade na indústria, principalmente você sendo uma pessoa com deficiência. E aí você vê uma foto bem feita de um trabalho que você lutou para fazer da melhor maneira possível, sendo elogiada, pô, isso significa muito, assim. Eu falo isso na maior humildade do mundo, assim, sabe? Eu acho que não é só sobre os sonhos de uma criança que hoje é adulto, né? Porque eu falo que muitas das coisas que eu faço hoje é pela minha criança interior também. Mas é pelas outras crianças, sabe? São por outros tatos que virão. Então, acho que é uma junção de tudo isso. Eu tenho uma pergunta. Você falou de recorte, né? Que você era um recorte da pessoa com deficiência, da Zona Leste. E eu vejo que você trata com muita força desse empoderamento da pessoa com deficiência nas mídias, né? Atuando, enfim, fazendo o que quer. O que te impulsionou? Foi assim, você ser uma pessoa com deficiência, eu quero ter essa representatividade, ou não? Sempre foi um sonho seu? E aí, a deficiência ali não foi um impulsionamento, era uma dificuldade. Eu acho que existem 3 pontos aí. O primeiro ponto é desse sonho infantil de me deparar consumindo a televisão de todas as formas possíveis e olhar para aquilo e falar assim: caramba, eu quero me ver nesse lugar. Só que aí eu não entendi o peso que era eu ser uma pessoa com deficiência tentando ocupar esse lugar. Essa conscientização, ela veio depois. Essa percepção, ela foi vindo a mim de uma maneira muito gradativa, né? Porque para mim era um sonho, independente se eu tinha uma deficiência ou não, para mim era o meu sonho. Meu sonho é fazer um filme, é fazer uma novela, é fazer uma série. É o meu sonho, é o meu objetivo profissional e eu costumo falar que tudo o que eu idealizo, que tudo o que eu faço é por um propósito. Então, se hoje eu busco tudo isso, é porque eu sei que lá na frente eu vou saber o que fazer com tudo isso, sabe? Enfim, e aí era o meu sonho de criança poder estar me vendo naquilo que eu consumia tanto. Só que aí quando eu fui crescendo, fui entendendo que eu era um recorte minoritário dentro dessa sociedade que estruturalmente diz que a gente não pode, falei: caraca, então não é tão fácil quanto parece. E aí eu fui entendendo os anseios, as preocupações, as aflições dos meus pais, da minha família. Pô, o cara tinha tudo pra, sei lá, trabalhar num campo administrativo, trabalhar num lugar mais seguro, ou até mesmo de uma maneira em que ele não seja tão massacrado. Onde a sua assim, deficiência sabe? não seja tão visível, né? Exatamente. E aí, o cara quer ser logo artista. E aí eu falei: não, eu vou bancar esse meu sonho. Tanto que eu lembro perfeitamente de quando eu era menor, que aí as pessoas viravam pra mim e falavam assim: Tato, o que você quer ser? Aí eu falava: pô, eu quero trabalhar com TI. Mas no fundo eu sabia que não era TI que eu queria. É que na verdade meu pai me sugeriu fazer TI e aí eu tinha medo de virar e falar assim: quero fazer teatro. Nada a ver, né? Trabalhar com arte. E aí eu falava: TI. Tem certeza? TI. Aí eu comecei a mudar o discurso aos poucos, assim.
Você não falou o que você queria, você falou o que os outros queriam ouvir, né? Exatamente. É mais fácil quando a A pessoa... busca pela aceitação. Já é difícil quando uma pessoa, ela opta em encaminhar só com a arte, assim, com teatro. Então, a gente já vê que é difícil mesmo. Aí, com uma pessoa com deficiência... Foi desse meio, né? Sim, eu fui desse A meio. ideia. E minha mãe também falou, não, teatro? Não. Não dá dinheiro, é difícil. Não precisa dá, ter primeira dinheiro, coisa, né? primeira coisa é essa, né? E fora, assim, o medo mesmo, a frustração, né? De você fazer testes, de você se Sim. deparar com os nãos. O lado artístico, o meio artístico é muito difícil, né? E ser artista te requer muita resiliência. Sim. Eu acho que hoje em dia a minha vivência pessoal e profissional é feita de resiliência. Sim. Porque hoje eu sou ferido, amanhã eu tenho que continuar sobrevivendo porque eu sei do meu propósito e eu sei do meu sonho. Sim. Então até que ponto eu deixo o preconceito alheio me definir e definir a minha trajetória. Mas até que ponto eu vou ter força o tempo todo para lutar contra isso? Ou fazer disso, né? Ou a fazer tua disso força. a minha força. Isso. Então eu acho, e aí terminando de responder a sua pergunta, quando eu comecei a entender as dificuldades e a importância de me ver naquilo que eu consumia, porque eu falava, gente, eu amo filme, eu amo série, eu amo novela, por que eu não tô me vendo nesses lugares? E aí eu fui entendendo que, não, peraí, então não é só o meu sonho de criança, é também me ver naquilo que eu consumo. Então aí foi um acréscimo Entendi. da vontade. Juntou do sonho, tudo. sabe? Sim. Duas coisas assim, né? Você falou da Oficina dos Menestréis. Eu também fiz a Oficina dos Menestréis. Isso é uma coincidência, né? Nossa. E o que é muito legal lá, que assim, foi o primeiro lugar que eu tive contato com pessoas com deficiência na arte. E lá tem também o Projeto Up, que são pessoas com síndrome de Down. Sim. E é lindo, é fantástico, sabe? Tem o Projeto Cadeirantes Noturnos, eu conheci a Tabata, maravilhosa. Tabs, um beijo. Maravilhoso, E ela fazia, né, essa peça, que é o Cadeirantes, e é o elenco todo, assim, sabe? E é a arte em cima do palco. É maravilhoso, assim, de E ver. é você sendo visto como um profissional da Sim, é a área. arte, Né? são O atores. Deto, que é o diretor, ele é um diretor incrível, assim. Ele é um... Eu sempre costumo dizer que eu gosto de trabalhar com diretores que me desafiam, no sentido de... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contextualizar as coisas, de ter tempo de qualidade, né? Minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, se você sentar comigo e me contar a sua vida, eu vou ficar te ouvindo até você dizer chega. E o Deto, ele é uma pessoa muito direta. E aí, às vezes, a galera que é direta me dá um choque de realidade, porque eu gosto de ser Desafiado. contextualizado, um pouco paparicado ali na hora de falar. Amaciado, né? Amaciado, exatamente. E o Deto não, ele é... Cara, Te desafia. Você tem que chegar aqui com esse objetivo, com essa encenação, e é isso que eu quero. E beleza. E então, me deparar com esse jeito profissional dentro dessa indústria também é uma forma de tipo, cair a ficha pra mim que, caramba, existem pessoas que me veem como um profissional também. Exatamente, como tem que ser visto. Independente se eu tenho uma Ninguém vai deficiência passar a ou mão não. na sua cabeça. Você é um profissional, né? Não é porque você tá, né, tem a deficiência que você vai ser tratado Sim. diferente e cobrado diferente. E a nossa luta é essa, né? Com certeza. Dos nossos filhos. Eu quero que a Mel chegue nos lugares e que ela tenha os direitos dela, que ela, né, independente como da área todas. que ela escolher, mas que acreditem no potencial Isso começa dela. em casa, né? Acho que é legal começa fazer em esse casa. paralelo. Começa em casa, né? No tratamento com os Com filhos. certeza. Acho que é desde o repertório familiar mesmo. Assim, eu sou muito grato a Deus pela minha família, pela minha base, pelos meus pais, pelos meus irmãos, porque meus irmãos, eles foram as minhas primeiras referências, né? A minha mãe sempre foi uma mãe que, inclusive, beijo mãe, beijo pai, amo vocês são todos pra mim. Beijo, irmãos. É porque são muitos aí. Você começa a falar nome! Não acaba. Mas, enfim, minha mãe, ela sempre fez questão que eu não fosse visto como uma pessoa vitimista, assim, sabe? Tipo, que ela sempre fez questão que o meu discurso não fosse um discurso de vítima. E ela sempre fez questão que eu fosse tratado da mesma maneira que os meus irmãos são tratados. Sim. Então, ela sempre lutou para que eu estudasse nas mesmas escolas que os meus irmãos. Ela sempre lutou para que eu tivesse nos mesmos ambientes que os meus irmãos. E essa postura dos meus pais, da minha família, é de uma forma em que eu fosse colocado como uma pessoa
que tem deveres, responsabilidades e que tem os seus afazeres, para mim foi fundamental para que hoje eu pudesse ter a consciência social e humana que eu tenho. Sim. Então, às vezes, quando eu me deparo com coisas absurdas, vindo de pessoas que fazem parte da mesma comunidade que eu falo, mano, se fosse minha mãe, já tinha me dado 2 tapinhas, ou então já tinha falado para eu acordar para a vida, porque eu fui criado dessa forma. O que foi muito, muito fundamental para mim, né? Esse choque de realidade, ou então esse incentivo constante de falar, cara, vai, levanta, faz e vai atrás, sabe? Foi para que eu entendesse também, caramba, é isso, é possível, assim, sabe? Então, eu tenho muito orgulho da criação que os meus pais tiveram comigo, principalmente pelo fato de nós sermos quadrigêmeos, né? Meu, foram 5 crianças assim Aquela sendo insanidade. criadas. Pensa, muito gente. perto umas das Eu outras. tô louca com 2, imagina. Quero dar um abraço na sua mãe. E não foi fertilização, viu? Não foi fertilização. Gente, incrível. Foi natural. Deus quis, assim, Deus mandou. E Você é mais novo ou você é mais velho? Eu sou o terceiro gemelar dos 4. Tá. E aí, o sonho da minha mãe era ter uma menina. Aí Deus falou assim, querida. Você tá brincando, era 4 querida. meninos. São 5, né? São 5 Porque o meninos, outro porque já tem era- o... Tem mais o velho. é, Já tem um... São 5 que é o Douglas. Que é o Que é o Douglas. Então, assim, o sonho da minha mãe era ter uma menina. E aí ela teve 5 meninos. E aí, ver toda essa construção, toda essa vivência de 5 crianças sendo criadas ali, todas da mesma forma, com a mesma atenção, com o mesmo intuito, me trouxe um choque de realidade desde muito cedo. Ou eu acho que primeiro foi de uma maneira inconsciente, aí depois eu fui tomando consciência, né? Hoje, mais velho, eu entendo que enfim, o contexto de tudo isso. Mas de que, cara, somos todos iguais. Independente se você tem uma deficiência ou não, se você fizer besteira, você vai levar uma bronca. exatamente. Se você não fizer a lição de casa, você vai levar uma bronca. Então, isso sempre me deu muita, acho que, coragem, inconscientemente, Nossa. de lutar Sim, muito legal. pelo que eu sonhava, sabe? legal. E outra coincidência, eu sou gêmea também, né? Ah, Eu sou gêmea. sim. Sou gêmea. E, Tata, algum momento na sua vida, de repente, eu acho que mais na adolescência, você questionou por que eu? Né? Ah. Porque eu penso isso, você tá ali com seus irmãos, né? E você chegou alguma vez questionar, você questionou seus pais, você questionou Deus. Com certeza. Eu acho que esse questionamento veio muito antes da minha adolescência. Ali na minha infância, no meu primário, ali na minha pré-adolescência, até eu ter a minha identidade formada, e eu acho que ainda está sendo formada, porque eu só tenho 21 anos, embora eu seja uma pessoa muito consciente, eu acho que eu tenho muito para viver ainda, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu já vivi muita coisa. Então, esse paradoxo constante, assim, sabe? Mas eu sempre, até eu me aceitar enquanto pessoa com deficiência e entender que o problema não sou eu me questionei o tempo todo. De, tipo assim, cara, eu tinha vontade de andar, mas, tipo assim, andar sem nada. Sem goteira, sem andador, sem muleta, porque esse era meu sonho, sabe? Esse era o meu desejo. E aí eu tinha vontade de brincar, eu tinha vontade de me relacionar com as pessoas, eu tinha vontade de ser chamado para festas, e aí eu ficava, pô, por que isso não acontece, né? Por que as pessoas me chamam ou por dó ou por eu ter os meus irmãos, sabe? Eu demorei muito para ser visto como alguém sem os meus irmãos por perto. E eu acho que isso é muito delicado e é muito profundo, porque o ambiente estudantil, ele é um ambiente muito determinante para muitas coisas. E o meu ambiente escolar, ele foi muito tóxico. Ele foi muito tóxico e eu tive que ser uma pessoa resiliente o tempo todo. Porque era o tempo todo eu chegando nos lugares ou tentando me relacionar de alguma forma, e a galera falar, pô, mas é só um cadeirante, pô, mas é só uma pessoa com deficiência. E isso para uma criança, cara, é absurdo. Hoje em dia eu olho e paro para pensar nisso e falo, meu Deus, eu era uma criança e eu já passava por tudo isso. Então, assim, eu acho que essa nova geração e essa geração sobrevivente da comunidade PCD, que tem a minha idade, que tenha vivências parecidas com a minha, eu acho que vem para dizer que, cara, isso tá errado, não é assim que funciona, sabe? O seu discurso é problemático, ele fere, ele mata.
ele mata. Ele mata. Talvez não seja de uma forma direta, de morte morrida, mas vai matando aos poucos, sabe? Uma depressão. Exatamente. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de poder entender que isso não me definia. Talvez pela minha fé, pela minha crença, mas que bom, porque, tipo, eu poderia ser uma estatística. De, tipo assim, cara, o cara menos de 25 anos já faleceu porque ele não suportou, sabe? E isso é muito sério, isso é muito real. Porque são crianças, sabe? São adolescentes. E aí eu falava, por que fulano me chamou de deficiente assim do nada? Por que fulano não me escolhe para participar do jogo da escola? Por que a professora não me tratou de uma forma respeitosa? Por quê? Por quê? Por quê? E aí eu fico pensando hoje em dia nos meus pais, tentando responder esses porquês. Mas eu Por acho que que eu nasci assim, esse foi o sabe? ponto. Você falou, por que que eu não desisti, né? Por que que eu não caí numa depressão? Você teve uma base familiar e você teve segurança dentro de casa, né? Você vai ser tratado igual aos seus irmãos, você vai fazer o que você quiser, né? A gente acredita em você, a gente acredita no seu potencial. E isso foi te alimentando para cair no mundo dessa forma, pensando dessa mesma forma. E acho que essa alimentação, né, que você comentou, criou no Tato uma autoestima, Sim. né, que faz hoje você ter segurança, né? E eu ouvi isso de muitas pessoas, né? Cria uma autoestima na sua filha, né? Na Laura, minha filha, né? Que deixa ela ter uma autoestima alta, que ela não vai se importar com preconceito, né? Que ela vai passar por isso aí super tranquilo. E eu vejo muito você falando exatamente isso, né? Que essa sua autoestima hoje te deixa super tranquilo para passar, né, por preconceito. A gente sabe que tem alguns casos que você passou recente, né? Até na roda gigante e tudo mais, né? E você falou assim da Laura enquanto eu te escutava, eu pensei na Mel, né? Quando ela for maior, como que será isso para ela, né? Como que vai ser? E então é legal a gente pedir para as pessoas tenham responsabilidade emocional com o outro. Afetiva. Porque a gente precisa o tempo todo falar isso, né? Porque não vamos deixar que pessoas, né, com deficiência virem estatística. Não vamos deixar. A gente precisa dessa responsabilidade. Sim. E eu acho que isso é fundamental, vocês, né, gerarem os seus filhos com uma autoestima boa, com uma boa segurança, é fundamental. Sim. Porque se eu saio de casa já sabendo de que eu sou uma pessoa segura, ninguém vai me destruir, porque eu já sou seguro. Sim. O problema é quando não existe essa segurança, o problema é quando não existe esse investimento por parte das famílias. Porque antes da gente chegar no mundo... Porque uma coisa é o mundo dentro de casa, outra coisa é o mundo fora de casa. E eu vou falar que mesmo o mundo dentro de casa, às vezes é muito problemático, porque depois que eu cresci, eu fui entendendo que os meus pais tinham atitudes capacitistas. Os meus irmãos têm atitudes capacitistas. E eu falo no presente porque isso é estrutural. E aí é uma junção de muitas coisas, de tipo assim, como que eu não vou julgar eles por isso, porque eu sei que isso é estrutural, mas como ao mesmo tempo eu não vou me conformar do fato de uma pessoa que convive comigo há 21 anos ainda reproduzir isso, sabendo de todo o meu discurso. Então é uma junção de muitas coisas, é uma junção de muitas abas que formam a identidade e a vivência de pessoas com deficiência. E eu acho sim que quanto mais pessoas tiverem coragem para se posicionar, melhores vão ser a vivência do Luca, da Mel, do Joca, Da Laurinha. sabe? De todo mundo, porque eles têm referência. Pô, se o Tato faz, eu também posso fazer, sabe? Se a Cacai faz, eu também posso fazer, sabe? Então, é uma junção de tudo isso. E eu acho, assim, que as pessoas precisam entender que acima de qualquer coisa são seres humanos, né? Acima de qualquer estereótipo que queiram colocar sobre a vivência dos seus filhos e até mesmo sobre mim, é um ser humano. É um ser humano, é um indivíduo. Somos diversos, né? Somos diversos e eu sempre falo e sempre uso
a deficiência física como exemplo. A síndrome de Down, enfim, o autismo, né? E algumas outras síndromes, você nasce com ela, né? A deficiência física você pode se tornar daqui meia hora. Então, assim, a gente precisa olhar para o outro com empatia. E não a empatia de, eu poderia ser eu. Mas a empatia mesmo no português, claro, de pode ser eu amanhã, pode ser eu daqui 5 minutos, pode ser eu daqui 10 minutos, eu vou querer ser tratado dessa forma, né? Eu vou querer que meu filho seja tratado dessa forma. Então, eu acho que é muito olhar para o outro dessa maneira, né? Sim. Se não é pelo amor, né? A gente pela tem que dor. pensar dessa forma. Eu acho que existem números, existem estudos e existem vivências e um próprio mundo. O mundo é plural por si só. Então, você não pode questionar o outro sem saber de fato qual é a vivência do outro. Tato, por que você é uma pessoa que acolhe todo mundo, que respeita todo mundo? Primeiro que eu acho que isso é princípio, isso é valor, independente de qualquer coisa, principalmente partindo do aspecto que eu sou cristão, então isso vem da minha fé, sabe? Isso vem da minha raiz. E outra que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu sei o que é você ser olhado sem você querer ser olhado o tempo todo. Pô, eu não tenho o privilégio de sair de casa e falar assim, hoje, e eu falo isso muito na minha vida cotidiana, principalmente com os meus amigos, eu falo, cara, eu não tenho o privilégio de sair na rua e falar assim, hoje eu não vou ser visto. Tudo bem que eu sou lindo, maravilhoso. Não tem como você... Ô, Raimundo. Mas, às vezes eu não quero ser visto por ninguém, eu quero ser só mais um no meio da multidão, mas eu não consigo. Eu não consigo. Aonde eu vou, as pessoas me olham ou porque eu sou bonito, ou porque elas falam, caraca, um PCD fazendo isso? E aí eu tenho vontade de responder, um PCD fazendo isso. Mas aí eu fico pensando, quantas pessoas eu me deparo no dia? Se toda pessoa que me olhar com esse olhar eu responder, eu não vou ter saúde, eu não vou ter força. Sabe? Então eu acho que você vai criando ferramentas e mecanismos para sobreviver a tudo Sim. isso, porque mesmo a gente falando que mundialmente 15% da humanidade tem algum tipo Alguma de deficiência, deficiência. as pessoas falam, pô, isso aí é minoria. Aham. Isso aí é minoria. 15%, né? Desculpa, não vai chegar em mim. Mas e aí, se chegar? Chega. E se chegar? Porque vai chegar. Hoje, eu acho que a Paula, ela nem sabe, talvez ela nem tenha ciência disso, mas quando o Lucas chegou, falei assim, cara, glória a Deus. Glória a Deus, porque independente de qualquer dificuldade que exista, eu vou estar aqui. E eu acho que para ele vai ser fundamental daqui 15 anos, 10 anos, se olhar para o lado e falar, caramba, meu primo. Tem uma referência. Ter uma né? referência. E aí vai fazer com que ele já tenha uma autoestima. Já vai fazer com que ele tenha uma segurança que por muitas vezes eu demorei para ter. Porque eu não Sim, tinha referência. Não tinha referência. E a minha referência eram o quê? Pessoas dentro do ambiente fisioterapêutico passando pelas mesmas coisas que eu. E aí eu falava, caraca, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Tem que ter mais coisa, tem que, sabe? E aí, hoje em dia, quando eu me deparo convivendo, não só com o Luca, mas com a galera do Downland, eu falo, caraca, que bom que a gente se tem. E tipo assim, parece besteira, mas não é, porque Não lá é. na frente vai fazer diferença. Vai. Porque aí, por exemplo, caramba, a gente tá aqui. E aí eu faço assim, daqui a pouco o Luca tá fazendo assim porque eu fiz. Então, assim, é uma maneira da gente mostrar para essas crianças, para esses adolescentes e para esses pais que é possível, que é importante que eles entendam que é possível. Independente da condição, independente da dificuldade, é possível. E eu acho que se a gente tiver cada vez mais pais que acreditam, independente se o filho quiser falar que vai ser astronauta, médico, advogado, acredita. Porque a sociedade não acredita. E aí você parar pra pensar e falar assim, caraca, meus pais não acreditam, eu acho que isso dói mais. Isso vai num ponto e fala, pô, se a minha base não acredita, quem é a sociedade pra acreditar? É verdade. Eu tenho uma colega, quando eu recebi o diagnóstico do Joca, minha cunhada falou, amor, eu tenho uma amiga que trabalha comigo que tem um filho com síndrome de Down, né? Vou colocar você em contato com ela, Karina. Se ela assistir, um beijo, Cá, amo você.
E eu lembro que na primeira conversa que a gente teve, quando você recebe o diagnóstico, você recebe junto com a caixinha do não, né? Seu filho não vai fazer isso, seu filho não vai fazer aquilo, né? Seu filho não vai para uma escola regular, seu filho não vai casar, não vai sair de casa, vários nãos. E aí ela me falou uma frase que, assim, na época eu não entendi muito, eu tava ainda perturbada e eu não tinha entendido muito bem. E hoje eu entendo muito bem. Ela falou, para tudo o que seu filho fizer na vida, dê a ele o benefício da dúvida. E assim, eu me emociono de falar, porque o não, hoje pra mim, por que não? Né? Ou ele não vai fazer, por que ele não vai fazer? Né? Se o Joaquim quiser, não quero que ele seja médico, que me desculpem os médicos, 10 anos de faculdade, 15, mas se ele quiser, tudo bem. Né? Então, assim, dar a qualquer indivíduo o benefício da dúvida, né? E não você já limitar ali num diagnóstico, né? Num diagnóstico de uma deficiência física, num diagnóstico de uma síndrome. Você fala, não vai fazer isso porque tem síndrome de Down, não vai fazer isso porque tem uma deficiência. Você tá aí ocupando espaços e banners e televisão e tudo mais. E uma coisa que você falou, Tato, que foi bom essa cutucada que você olhou ali, que a sua vida era aquela rotina de fisioterapia e falar, é só isso? E é um alerta para os pais, né? Porque assim, os estímulos, eles são importantes. Mas tem um mundo lá fora, né? De estimular. Tem muita forma de estimular. E tem um mundo lá fora, além disso, né? Pode ser isso, né? Mas assim, tem que ter além disso. Sim. E você foi buscar, mas quantas pessoas acabam não buscando e acreditando que é só isso? Cara, hoje em dia, eu paro pra olhar pra minha vida e eu falo, gente, eu sou louco. Eu sou louco, porque assim... Primeiro que, agora você falando isso, me veio a memória da época que eu estudava, né? Porque eu finalizei o ensino médio em 2019, antes da pandemia. E eu lembro da época que eu estava no fundamental e até mesmo no fundamental, né? Porque eu terminei a minha trajetória na ACD com 15 anos. Tipo assim... chegar da escola e falar assim, caramba, eu tenho que ir pra fisioterapia, aí eu chego cansado da fisioterapia, tomo banho, e aí eu já me preparava pra escola no dia seguinte, e aí, tipo, eu estudava, teve um período da minha vida que a gente estudou à tarde, então era fisioterapia de manhã, tomava banho, me arrumava pra escola, saía da escola 6 horas da noite, aí vinha pra casa, tomava banho, comia, ia dormir 9h30. Você praticamente não saía da tipo escola, assim, né? Porque era só escola. Eu não tinha a oportunidade de brincar. De falar assim, caraca, hoje eu tenho aula, mas antes da aula eu vou ver um desenho. Eu vou ver, porque eu tinha responsabilidade. Sim. E aí você fala, caramba, responsabilidade? Sim, uma responsabilidade. De maneira inconsciente, mas era uma responsabilidade. Lógico, né? Imposta pelos meus pais, mas porque... era uma necessidade, mas porque eu precisava disso também. E aí eu sinto que, hoje em dia, se eu tivesse sido apresentado a outras possibilidades, mesmo já tendo essa, eu não teria desistido da fisioterapia lá em 2017. Eu não teria, porque foi logo depois que eu operei. Cara, eu tive assim, um momento muito delicado da minha vida, porque eu acho que até a gente entender a nossa identidade, o nosso propósito e o que a gente tem para fazer nesse mundo, a gente passa por muitas questões. E até eu entender quem eu era e por que eu vim para esse mundo, eu tinha muito pânico de morrer. Falava assim, gente, se eu entrar num centro cirúrgico, eu vou ter medo, porque eu tenho medo de ir e não voltar. E não pela minha deficiência, mas porque eu tinha medo, era uma cirurgia. É normal, pô, gente. Eu tenho vários... Tem um monte de medo também, um monte de medo. Eu tomava anestesia geral, não sabia se acordar. Só que para uma criança verbalizar isso era muito difícil. Então eu chorava, eu esperneava. Mas você fez qual cirurgia? Eu fiz algumas. Eu fiz, quando eu era pequeno, eu fiz estrabismo, né? Porque eu necessitava. E aí com 7 anos eu fiz tendão, por conta dessas minhas questões corporais, de ser uma pessoa com deficiência física. Então com 7 anos eu fiz tendão. E aí, a partir do momento em que eu atingi ali os meus 12 anos, essa minha faixa etária, eu comecei a trabalhar a parte do tendão, né? Os fisiatras e os ortopedistas começaram a trabalhar essa questão do tendão, mas também com a parte óssea.
E aí, com 12 anos, eu fiz tendão e parte óssea. Só que para eu fazer essa cirurgia em 2015, em 2014 eu tive uma crise, porque meses antes eu perdi a minha avó, depois de uma cirurgia. E com medo Minha, de minha avó acontecer fez alguma uma coisa. cirurgia da coluna, Meu Deus. e aí ela teve 3 paradas cardíacas. E aí eu ia operar 12 dias depois, Aí você sabe? não Era uma operou. coisa muito próxima da outra. E eu lembro de estar na cozinha assim com ela, pegar na mão dela e falar assim, vó, a gente ainda vai andar juntos. A gente vai andar juntos, porque pra mim, eu não me julgo, porque era a mentalidade da minha criança daquela época, porque eu tinha na minha cabeça que se eu operasse a perna, eu ia poder andar Sim. sem nada. E tudo bem eu pensar desse jeito, tudo bem eu achar que isso era possível naquele momento, tudo bem. Mas eu lembro de pegar na mão dela e falar assim, olhar no olho dela e falar assim, eu lembro a roupa que ela tava vestindo, isso é muito louco. De falar assim, vó, a gente vai andar junto. A gente vai andar junto e a gente vai fazer vários passeios. E aí, beleza, ela operou, aconteceu o que aconteceu, aí depois veio a cirurgia do Tato. Quem disse que o Tato conseguiu entrar no centro Não cirúrgico? foi. Eu já tinha tomado sedativo, eu já tinha tomado Pra aquele dormir. cega-leão que eles falam. Sim. Eu não dormia. A enfermeira chegou no meu quarto, eu comecei a ter uma crise de ansiedade tão grande que eu esperneava, que eu chorava. E eu lembro de minha mãe me agarrar assim e começar a interceder pela minha vida e começar a orar a Deus. E eu, de jeito nenhum, eu aceitava entrar naquele centro cirúrgico naquele momento, assim. Cara, foi um negócio tão forte que eu lembro de o centro cirúrgico tava aqui, a porta do centro cirúrgico tava aqui, a minha ortopedista tava aqui, do lado da minha maca, e eu tava aqui esperneando e puxando o cabelo, e falando, não vou, porque eu vou morrer. O chefe cirurgião de dentro do centro cirúrgico virou e falou assim, esse menino não entra nessa sala hoje, porque se ele morrer aqui, eu não quero que essa responsabilidade caia sobre mim. Cara, porque eu fiquei num desespero, E aí eu falei... E talvez não era o momento E de não era o você. momento, Não era. não era o E a gente momento. precisa se atentar a isso. E a gente... porque- Escutar a nossa intuição. Sua intuição fala, não é hoje. Né? Sim, exatamente. E eu tô trazendo essa história à tona porque eu preciso ter a oportunidade de falar para os pais de pessoas com deficiência, sejam elas intelectuais, sejam elas físicas, ou independente de qualquer condição física ou geral que seu filho tenha, escute ele, independente de qualquer coisa. O seu filho tem muito a dizer. Porque talvez se os meus pais tivessem a percepção e o entendimento do impacto que isso teve na minha vida naquela época, eu não teria passado por uma tentativa de cirurgia naquele mesmo ano. Porque em 2015 eu operei e eu fiz uma cirurgia com 10 intervenções divididas em 2 etapas, tendão e parte óssea. Um ano depois, então assim, naquele momento não era possível, mas um ano depois foi. Então, eu acho que se a gente constrói uma base e uma rede de apoio, seja ela dentro ou fora de casa, de que essas pessoas são ouvidas, tudo fica mais fácil. Por que eu sofri na Roda Rico com o capacitismo que eu vivenciei? Porque hoje em dia eu vivo numa bolha. E o que aconteceu? Então, Conta pra gente. O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha um dos meus melhores amigos ia fazer aniversário e ele se programou para ir no Parque Vila Lobos fazer um piquenique das cores. E aí a gente passou o dia lá, foi uma vibe muito gostosa, nosso momento juntos, beleza. Chegou no final da festa, do aniversário, eles já começaram a agitar, vamos na roda gigante, vamos na roda gigante, vamos na roda gigante. E eu falei, tá bom, vamos na roda gigante. E aí eu falei assim, olha, eu sou uma pessoa com deficiência pra funcionária que trabalhava lá e que interviu e que veio fazer toda essa questão da abordagem e tal. Eu falei, Rosângela, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu consigo ficar fora da cadeira, né? Eu tenho controle de tronco, eu consigo sentar num lugar que não seja a minha cadeira. Naquele dia, tinha chovido um pouco antes da gente entrar na cabine, mas ainda assim, eu tinha uma rede de apoio que poderia me pegar no colo caso fosse necessário. E aí eu falei assim, Rosângela, eu posso ficar fora da cadeira e curtir a cabine no banco ali normal, enfim, do jeito que a gente gostaria, né? E ela virou e falou assim, tá bom, eu vou ver com o meu supervisor
se isso é possível. Beleza, a gente falou ok, aí esperamos alguns minutos. Minutos depois ela volta e falou assim, olha, gente, hoje em dia eu falo, caramba, que absurdo, mas na hora eu não tive reação. Eu fiquei tipo, tá bom, mas vou contar, calma. Tô curiosa. O que a Rosângela falou? E aí ela virou e falou assim, olha, antes de te liberar, ela falou isso, antes de te liberar, ela não tinha liberado ainda, eu preciso que você levante e me mostre que você consegue andar. Ah, não. A Que absurdo. Rosângela falou, nossa. Isso aconteceu. E aí eu falei assim, tá, eu vou fazer isso, Como mas eu não assim? acho que isso é correto. Eu lembro de ter respondido. Cara, às vezes, hoje em dia, eu sinto que eu sou uma pessoa muito corajosa, assim, porque às vezes eu passo por algumas coisas e mesmo assim eu tenho coragem de responder. Só que aí eu sofro depois, né? Eu falei assim, tá, eu vou levantar, eu vou te mostrar. Gente, eu lembro de falar com essas palavras. Eu virar pra ela e falar assim, eu vou te mostrar que eu consigo andar, mas eu não acho certo o que você tá fazendo. Aí meus amigos foram, me ajudaram a levantar e eu mostrei pra ela que eu conseguia andar com a ajuda dos meus amigos. Ela pegou e falou assim, tá bom, beleza. Aí ela voltou e falou assim, olha, mesmo com você mostrando que você consegue, eu não vou poder te deixar aí sentado na cabine. Ou seja, ela te expôs. Te colocou em uma situação E e ainda depois? não... E aí eu falei assim, oi? Internamente, tipo, oi? É tanto absurdo que falta palavra. Sabe, tipo, você me expôs, você fez eu levantar da cadeira, você duvidou da minha palavra, que eu acho que isso pra mim foi o mais frustrante e inacreditável. Ela duvidou, tipo, eu era uma pessoa segura do que eu tava falando, completamente consciente do que eu estava falando, adulto, paguei pelo ingresso e ela duvidou do que eu tava falando. E aí eu falei assim, tá bom, ok. Eu falei assim, cara, eu não paguei, eu não tô aqui, eu não vou deixar essa pessoa definir um dia que foi tão incrível pra mim. Aí a gente foi, curtiu e tal, não sei o quê. E aí na volta, eu falei assim, não, beleza, você não vai deixar eu sentado na cadeira da cabine, mas você pelo menos vai colocar o meu celular pra carregar, porque ele tá sem bateria, né? Ainda meti essa pra ela. Aí ela pegou meu celular, colocou pra carregar. Aí quando a gente terminou o passeio, que a gente tava saindo, que eu fui pegar as minhas coisas com ela, ela pegou e falou assim, olha, você entende, né, o que eu fiz? Você entende que não foi pelo seu próprio mal, né? Aí eu falei assim, olha, eu não entendo, foi errado, mas eu não quero falar sobre isso. Gente, esse é o preconceito disfarçado de boas intenções. Exatamente. Né? A gente já se deparou com isso. Eu não faço isso, mas é pelo bem da Mel. Então você viveu isso também, era pro seu bem, gente. E aí, tipo assim, aí eu lembro de, logo no primeiro momento do dia seguinte, eu ia ter aula, e aí eu me encontrei com os meus amigos, e aí a gente comentando sobre o ocorrido, eu não tinha entendido o peso completamente disso, assim, sabe? E aí, graças a Deus, gente, um anjo na minha vida chamada Ana, minha professora, com deficiência, que assim, pra mim ter ela na minha trajetória hoje é uma coisa inexplicável. Hoje em dia nós somos amigos, inclusive nosso passeio vai sair, mas enfim, ela vira e fala assim, como assim isso aconteceu? Você precisa fazer alguma coisa. Isso não é normal, isso não pode passar despercebido. E aí eu fui pra casa com aquilo na cabeça, e aí eu só sei que eu simplesmente entrei no quarto dos meus pais, usei o background que eu tenho lá em casa e que eu geralmente uso pra gravar meus vídeos, e aí gravei 1, 2, 3 vídeos, e aí no quarto eu falei, é esse vídeo aqui. Contei, expus toda a história, editei o vídeo e publiquei. Só que, cara, quando eu publiquei esse vídeo, que aí aí a galera foi Compartilhando, né? foi compartilhando e entendendo o impacto social disso, aí eu desmoronei. Porque aí eu acho que toda a força que eu ainda tinha, eu coloquei naquele vídeo, assim, sabe? Porque aí quando eu publiquei, aí a ficha foi começando a cair, e aí, assim,
E eu tô falando isso na maior honestidade do mundo, assim, eu passei dias profundamente triste. Tipo assim, destruído internamente. Porque é isso, eu vivia numa bolha. Eu vivo numa bolha hoje em dia de pessoas que me respeitam e de pessoas que veem o tato além da sua Sim, deficiência. Então, quando eu me deparo com realidades que realidade. ferem a minha realidade atual, eu falo, como assim isso ainda existe? Ela existe, né? E aí, É. eu passei dias, assim, terríveis, de profunda tristeza mesmo, assim. E eu tô sendo muito honesto no meu depoimento, porque isso mexeu comigo de uma maneira muito profunda e são resquícios que eu tenho até hoje. Isso mexe comigo até hoje. E aí os meus amigos me perguntam, né? Porque o responsável da Roda Rico percebeu o burburinho que isso ia causar, entrou em contato comigo, a gente manteve uma conversa, manteve um diálogo ali, previamente, mas em nenhum momento ele se disponibilizou a, de fato, publicar um retratamento público, o que eu achei que era de extrema importância, porque isso certeza. aconteceu de uma maneira chocante e muito preconceituosa e também criminosa, né? Vamos usar as palavras certas. E aí eu falei, cara, você em nenhum momento se posicionou a respeito. Como marca, você simplesmente não fez o que você deveria fazer. E aí ele me ressarciu pelos valores que a gente tinha gasto. Aí eu falei assim, cara, o mínimo que eu esperava de vocês era um posicionamento. Era uma carta aberta, era algo exposto ali de que vocês entenderam o que vocês fizeram. E aí hoje em dia os meus amigos falam, Tato, por que você não foi em busca de processar e ir atrás dos seus direitos? Eu falo, não tenho força. Não tenho força. Ainda. Porque talvez amanhã eu tenha. Mas hoje, não tenho. Porque é algo que mexe lá no passado, sabe? De tipo, pô, a criança que tá crescendo, assim, Tá saindo pro mundo, né? sabe? E vendo que ele E aí, não é vivendo tão tudo legal isso de novo. assim. Então, tipo assim, eu ainda tenho em mim que eu quero... Gente, a voz fica até embargada, desculpa. Mas eu tenho em mim que eu quero entender quais são as possibilidades dentro de tudo o que aconteceu, como eu poderia me posicionar a respeito, de maneira social mesmo e talvez jurídica, mas no momento eu ainda não consigo fazer isso. Porque eu fico pensando que talvez eu ainda revivo uma dor que tá em mim, sabe? Tá em mim. E aí, ao mesmo tempo, eu fico... Talvez a maneira que eu tenha de me posicionar a respeito e de impactar essa propriedade é voltando lá, como ele sugeriu, e falar assim, ó, tô aqui de novo. E aí, como é que vai ser agora? Como é que vocês vão me tratar? Então, talvez eu não insista nesse lado judicial, e tudo bem também, porque... Eu acho que é muito mais sobre mim do que qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que a minha... Não acho que eu esteja me omitindo. Eu acho que é só uma maneira de autoproteção. É muito mais sobre mim do que sobre a própria marca, mas também, talvez a forma que eu tenha de me posicionar e eu indo lá presencialmente e revivendo esse momento, é uma forma de falar assim, não deitei para o seu capacitismo. Não deitei para sua ignorância, para sua intolerância. Então, eu acho que, no final das contas, esse vai ser meu posicionamento. E aí, documentar, como eu sempre faço, e fazer vlog, e falar, olha, foi assim, assim, assado. E aí, a partir daí, vamos ver como as coisas acontecem. Mas... Ver se eles realmente barulho, aprenderam né? com esse episódio, né? Porque uma coisa é a empresa ressarcir, outra coisa é a empresa realmente Mudar, né? mudar, realmente E é uma ter uma escolha, postura, né? porque foi o que você falou. Tudo que a gente esperava, no mínimo, era que eles viessem a público e falassem, É uma né? escolha. É uma escolha você entender que o que você fez foi um crime. É uma escolha você entender que você estava lidando com um ser humano. É uma escolha você entender que você precisa se posicionar enquanto uma instituição privada e que requer dinheiro das pessoas para que elas usufruam de um lazer,
Porque independente se eu tinha uma deficiência ou não, eu era ali alguém da população que estava pagando como qualquer outra. O que eu pedi foi para poder usufruir de algo que as pessoas sem deficiência usufruem. E se eu, enquanto pessoa com deficiência, estou falando para você que eu consigo, por que você vai duvidar de mim? Por que você vai questionar o que eu tô te falando? Só faltou ela pedir um laudo. Falar assim, cadê o laudo? Sabe? Então, eu acho que isso também tá atrelado ao movimento que eu busco profissionalmente. Pô, se eu tô falando pra você que eu sei produzir, eu sei produzir. Se eu tô falando pra você que eu sei atuar, eu sei atuar. Se eu tô falando pra você que eu sei apresentar, eu sei apresentar. Sei ou não sei? Nossa, é o melhor apresentador do Daulândia. É. Porque De verdade, a gente aprende, tanto que a gente falou hoje, né, Tato? Você que sabe os paranauês ali, a gente tá aprendendo, né? Então, é uma aula. Gente, eu estudo pra isso. Sabe, hoje em dia, assim, eu não vou expor a instituição, porque eu acho que eu faço muito por ela e às vezes eu acho que eu recebo de menos, assim. Mas eu estudo em uma das melhores instituições de arte e comunicação de São Paulo. Tipo, eu tenho um currículo, sabe? Eu sei como fazer e como eu estou fazendo isso. Chama meus professores, manda um e-mail para a instituição e pergunta como é o desempenho do Tato Amorim. Eles sabem quem sou eu, sabe? Então, eu acho que você botar em xeque tudo isso e todo esse embasamento que eu venho tentando construir só porque eu sou uma pessoa com deficiência é inacreditável, assim, sabe? E hoje, se eu falo que eu tenho um currículo, é porque eu tenho um currículo. Se eu falo que hoje eu tenho embasamento, é porque eu tenho um embasamento, sabe? Eu trabalhei na produção de uma das maiores marcas nacionais de iogurte do país, em comemoração aos 50 anos. É só você ir no meu Instagram, você vai saber de que marca que eu tô falando. Mas por que ninguém tá falando sobre isso? Por que ninguém parou para falar sobre isso? Por que ninguém entende o peso que é isso? Sabe? Enfim, eu fiz um teste pra Netflix, infelizmente não passei, mas eu fiz. Tá lá, tipo, é um teste, sabe? Então, eu tenho buscado fazer tudo com muito êxito e com muita responsabilidade e êxito. Porque eu preciso disso. Uma coisa é uma pessoa sem deficiência chegar pra fazer um teste. Outra coisa é uma pessoa PCD chegar pra fazer um teste. Pô, o cara é PCD. Será que ele realmente sabe fazer? Será que ele realmente é artista? Será que ele realmente sabe atuar? Ou será que ele bota lá só na bio do Instagram pra hypar? Não, eu estudo de segunda a sexta, eu faço uma especialização de segunda a sexta. Pô, eu tô trabalhando com automaquiagem. Gente, é uma pessoa com deficiência física, com paralisia cerebral, fazendo as suas próprias maquiagens. Eu fui desde animal até, sei lá, é que eu não expus isso, né, porque eu acho que, enfim, ainda rola um certo preconceito, mas no off eu falo pra vocês de qual maquiagem eu tô falando, mas, cara, eu fui desde animal até, sei lá, um senhor de idade, e fui eu que fiz, sabe? Foi eu ali fazendo em 2 horas. Eu vi muito artístico, 2 muito. horas, eu tenho 2 horas pra fazer. Maquiagens 3D, né? Maquiagem, 3D. Eu Muito tenho legal. 2 horas pra fazer cada maquiagem porque eu tô sendo avaliado pela minha professora, pela minha mentora. Que doideira. E não é ela fazendo pra mim, sou eu. Então, tipo assim, cara, e é um processo de muito autocuidado, porque eu sou a única pessoa com deficiência da minha sala. E você lidar com as suas particularidades corporais nem sempre vão ser a melhor coisa do mundo, sabe? Tipo, às vezes isso pode ferir a sua vida, porque, caramba, eu quero fazer esse traço desse jeito, mas aí por conta de uma limitação minha, e tá tudo bem, o meu Eu acho traço que quando sai no passo que assim. você se expõe mais, você se abre mais pro que pode voltar, né? De negativo, no sentido de vou tentar fazer isso aqui e posso não conseguir, né? Então, você é muito corajoso de fazer tudo obrigado. isso. É muito legal. Obrigado. Mas é isso, eu acho que fazer o que eu faço necessita de muita coragem. E eu acho que eu só tenho coragem, e às vezes eu acho que eu nem sou tão corajoso assim, eu brinco de ser corajoso, e aí eu acho que funciona. É porque no final das contas eu quero que o Luca, a Mel, o Joca, todo mundo tenha
a sua filha, a Lau, tenha todo mundo a possibilidade que eu tô tendo, sabe? De escolher o meu caminho. E por que o fato de eu ser uma pessoa com deficiência é parâmetro de erro? Pô, pode dar errado para uma pessoa com deficiência, mas também pode dar errado para uma pessoa sem deficiência. E eu participei de uma entrevista com um diretor de um filme e ele falou que, infelizmente, hoje as pessoas com deficiência, os filmes que incluem a pessoa, o artista, né, o ator, realmente ele falou, infelizmente, tem muitas coisas de números, né, de valores. Então, eles entendem que quando inclui uma pessoa com deficiência, eles vão precisar de um tempo maior para que aquela pessoa execute o que um ator sem deficiência. E olha só o capacitismo, gente. Exato. Gritante. Total, porque a gente vê, né? Eu vejo a Mel tá em um caminho aí também de agência, que ela gosta de fotografar, e eu vejo ela fazendo a mesma coisa no mesmo tempo. Então, talvez melhor do que uma criança que está ali sem deficiência, né? E você, Tato, você chega, você dá um baile, né? Em apresentação, eu sigo você é artista, né? Você não é só um ator, você é artista, você é um artista completo. Obrigado. E você realmente faz muito bem. Então, assim, as pessoas, elas precisam tirar um pouquinho desse preconceito de que, né, se hoje uma indústria, ela trabalha pensando no dinheiro, e isso, ele deixou isso muito claro, de que você não vai precisar gastar um tempo maior para incluir uma pessoa com deficiência no seu elenco. A gente não está falando sobre, né, como diz, quando você tem que pegar um lugar para fazer um set de filmagem. Locação. Isso, a gente não está falando sobre locação. Né? A gente está falando sobre pessoas. Né? É diferente, sabe? Então é isso que a gente precisa mostrar pro mundo. E o Tato tá aqui para mostrar isso, né, Tato? Você tem suas redes sociais e você tem falado isso aqui o tempo todo, então conta para as pessoas como que as pessoas te encontram, como que as pessoas também hoje que assistirem esse podcast, que queiram te contratar, né? Como que eles conseguem chegar até você? Hoje em dia eu uso da rede social como a minha maior vitrine de trabalho e eu acho que atualmente a rede social ela tá aí para isso. Então é por isso que hoje vocês veem o meu Instagram todo bonitinho, todo performático, todo milimetricamente pensado, porque hoje eu entendo que as pessoas vão conhecer e entender a credibilidade do meu trabalho a partir da maneira como eu apresento ele, sabe? Sim. Porque eu já perdi trabalho no passado por não ter uma vitrine bem estruturada. Então, é só você dar lá um Tato Amorim com um M no final, que você acha tudo junto. Ou até mesmo no perfil da Downland, eles têm várias coisas comigo lá no perfil, e eu acho que daqui pra frente vão ter bem mais. Mas, enfim, e aí vocês me encontram em todas as redes sociais, Tato Amorim em qualquer lugar. E eu acho que... Qual era a outra coisa que eu perdi? Para as pessoas também que querem contratar você, né? Sim. Como ator, apresentador. Sim, hoje em dia eu trabalho por contrato, então eu não tenho exclusividade com nenhuma agência em específico, mas sou eu mesmo que gerencio a minha própria carreira juntamente com os meus pais, dependendo da proposta. A gente senta, conversa e tenta elaborar tudo da melhor forma possível, mas as diretrizes finais são sempre minhas e eles têm isso muito claro, assim, eles nunca me poudaram de nada. A decisão final sempre é minha. E é só você buscar lá contato tatomorim@outlook.com que você consegue ter um contato ali direto comigo, ou até mesmo pela direct do Insta. Só o meu número, que eu acabo não compartilhando muito por uma questão de privacidade. Mas enfim, né, dessa forma vocês conseguem me encontrar com muita facilidade. Que legal. E queria agradecer, Imagina, porque tudo que você posta só vai ajudar nossos filhos a crescerem com uma inclusão muito melhor, né? Com pessoas com conhecimento melhor, que daí melhora a inclusão, né? Então, só agradecer. E eu queria aproveitar que, com essa sua fala, eu lembrei de algo que vocês falaram no começo, que vocês viraram para mim e falaram assim, Tato, talvez você não tenha a total ciência da credibilidade que você tem construído para a galera que convive com você. E que bom que de alguma forma isso tem chegado até vocês, né? Agora, na última sexta-feira, eu estava no show da RBD e dentro do espaço PCD tinha uma menina que me acompanhava e aí eu tive a impressão de conhecê-la
E aí depois eu vi que ela tava nesse mesmo show que eu, nesse mesmo espaço, e eu falei assim, caramba, por que você não veio falar comigo pra gente trocar uma ideia, bater uma foto? Ela falou, Tato, eu fiquei sem jeito. Então, né, a própria parada PCD, que foi um marco muito grande, socialmente falando, a primeira parada de pessoas com deficiência, pessoas estiveram lá para me ver. Então, eu acho que o que eu queria dizer para finalizar, porque eu falo demais, é que tudo que eu tenho feito não é só por mim, não é só pelo Tato Amorim ou pela criança interior dele. É também, mas não é só isso. É para que, é aquilo que eu falei, para que outras pessoas com deficiência, sejam elas intelectuais ou não, tenham o poder de escolha e tenham, na busca do Google, na busca do Instagram, referências de que deram certo. Porque eu acho que a sociedade ela tem um discurso muito, muito forte, eu acho não, e isso é uma crítica, de que a gente dá errado. Né? Que a gente é um erro, que a gente não pode, nananana. E a minha luta é não, para falar que a gente pode, que a gente dá certo e que a gente faz acontecer. Sim. Então, continuem, acreditem nos seus sonhos, independente de qualquer capacitismo que exista. As pessoas sempre vão falar, mas eu acho que se a gente tiver coragem e vontade, a gente chega a lugares que a gente nem pode imaginar. Então, se hoje eu trabalho com marca XYZ, se hoje eu tenho espaço XYZ, é porque, antes de mais nada, eu acreditei em mim. Porque eu acho que quando a gente acredita na gente, dane-se o resto, sabe? Então, acho que esse é o recado que eu tenho para dar para as futuras gerações, para as pessoas que vão se deparar com esse conteúdo. E até mesmo para vocês pais, assim, sabe? Tipo, acreditem, independente do que a sociedade diga, porque a sociedade sempre vai falar. E eu acho que se eu tivesse dado ouvido para ela, eu não teria feito metade das coisas que eu fiz. Então, acreditem, sim, acreditem, vivem sim da melhor forma possível a vivência dos seus filhos. Ficou meio redundante, mas vocês entenderam. E no final das contas, às vezes é só ligar um dane-se e continuar vivendo a vida. Aperta o botãozinho do dane-se. E a gente consegue viver muitas coisas. Melhor conselho. Obrigada por fazer história. Obrigada por mudar histórias. Aqui, com eu amo você. Muito, muito, muito. Obrigada. Obrigado. Obrigada.